Estamos iniciando mais um podcast da OAB de Presidente Prudente. Meu nome é Aline Gomes, eu sou advogada e sou coordenadora aqui do podcast da OAB. Hoje nós vamos tratar do tema que fala sobre o Dia Internacional das Mulheres e a importância de toda a sociedade se atentar ao universo feminino. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Aline Fernandes Carielli, que é a atual presidente da Comissão das Mulheres Advogadas aqui da nossa subseção de Presidente Prudente, que agora também é a coordenadora regional da Comissão das Mulheres Advogadas da 17ª região. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pelo convite, pela coordenação, Aline. Nós que agradecemos por você aceitar. A gente sabe que hoje está muito corrido, para fazer qualquer coisa, Todo mundo tem o seu dia a dia, tem os seus afazeres, mas a gente agradece muito por você vir aqui e dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Você quer fazer alguma consideração inicial? Eu agradeço o convite, espero que as pessoas que possam ouvir venham sem muros, com receptivo para conhecimento, para sair dessa visão de um mundo talvez que seja só em torno do bingo e que a gente precisa ampliar o conhecimento, porque nem tudo que eu vivencio é essa experiência, mas principalmente a gente precisa conhecer o outro, e especificadamente hoje conhecer as outras, porque nós somos plurais, são muitas mulheres. Isso mesmo. Aline, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão de conscientização e comemoração, porque muita gente pensa que 8 de março é uma data só comemorativa. O que você tem a dizer sobre isso, falar para o pessoal, por que da conscientização? Exatamente. A data é uma data de reflexão e de luta. Luta porque nenhum direito alcançado pelas pessoas e nenhum direito alcançado pelas mulheres foi por uma benevolência de um Estado ou de um gestor, e às vezes a gente fala no masculino, porque secularmente são os homens que estão nos espaços de poder. Então foi uma luta das mulheres, e o Dia das Mulheres, ele era nacionalmente o Dia das Mulheres nos Estados Unidos. E olha que data importante, Hoje, na verdade, o dia 8 de março é o número 113 de comemoração, vamos dizer assim, porque foi há 113 anos atrás que essa data foi fixada como uma data nacional. E depois de muitas conferências da mulher, conferências de luta das operárias, das trabalhadoras por reivindicação e equidade de gênero, teve uma mulher, que era uma liderança política comunista na época, que implementou que essa data fosse internacional. Então, recentemente, 100 anos somente, Então, por que a gente fala que não é uma data comemorativa tão somente? É uma data de reflexão, não é para servir o mercado financeiro como compra e venda, presentear. É óbvio que as mulheres não querem ser só homenageadas, e a gente costuma dizer que feminageadas, porque o termo homenagear vem do masculino, e a gente está com um processo de letramento de educação, que a gente também agora fala do nome e do artigo feminino. Então a feminagem no 8 de março, ela é um momento de conscientização, e especificamente nessa pauta nossa hoje, de como isso impacta a sociedade, porque não é uma conversa na bolha, só eu e você, só eu e as mulheres, só as mulheres, é da sociedade, porque a sociedade é impactada pela falta de mulheres nos espaços de poder e decisão. E lembrando que conscientização, por quê? Porque a luta continua, Se fosse só comemoração, uma coisa que já foi conquistada, e aí só agora comemorar. Mas ainda tem muita luta que vem acontecendo e que ainda vai ter que acontecer, como você falou sobre o letramento, que a gente pensa assim, nossa, para que mudar? Porque antes a gente vivia num mundo, do patriarcado. Então, tudo, você vai falar, tem mulheres e homens numa palestra, você fala eles, mas por quê? Porque é sempre o homem que era a preponderância, Então, aí as pessoas não entendem, pensam assim, por que mudar? Pra que ficar? Gente, já tem eles, se é ela, ele, e se tem os dois, eles. Não, mas por quê? Porque sempre foi assim. Então, não quer dizer que não possa mudar. A gente pensa que as coisas estão engessadas e não pode mudar, mas pode mudar. E aí, claro, não eu, porque eu não sou estudiosa nesse tema, mas quem é estudioso nisso, as pessoas que tratam disso vão saber qual é a melhor forma, igual você disse, homenagear e como é... Feminagear. De feminino. Exatamente, porque sempre assim, sempre vem... Mas é importante essa fala de que, eu não sou estudiosa nisso. A gente
passa por uma segregação só a intelectualidade que pode falar de feminismo, Aline, né? Ou qualquer um a gente tem que popularizar. E aí esse conhecimento ele tem que ser disseminado. A gente não pode ficar na academia discutindo os termos, a origem histórica, sendo que a gente faz a luta no dia a dia, a advocacia feminina faz a luta, quem está assistindo e ouvindo, aquela mulher que acorda cedo, pega o transporte público, que precisa fazer aquela correria e não tem o descanso, não tem o lazer, essa também faz a luta e ela tem que participar. Por isso que a gente fala, todas, todos e todos, porque a gente tem que se sentir representado. Quantas vezes a gente estava em palestra, não sei se era o seu sentimento de quem está nos ouvindo, de que a pessoa que fazia a fala geralmente fazia o agradecimento, né? A saudação, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não me sentia representada, nunca me senti. E a gente acha que isso é só um sentimento individual, mas não, é coletivo, porque você não integra. Se você não pertence, você não se sente representado, aquela discussão não é sua. Então a gente tem que estar na mesa discutindo, e o discutir de um modo sem cultura da violência, né? Uma cultura de paz. Discutir não é brigar, dialogar é importante, a gente tem que falar de tudo, futebol, política, religião, porque nós estamos nesse movimento de mudança, não é estanque. Antes a gente era segregada aos espaços privados, a mulher não estava no espaço público. A partir do momento que a mulher foi para o espaço público e se colocar, aumentou o assédio, aumentou o caso de estupro, violência de gênero na política. Não, isso não acontece, a gente tem os números aqui, nós vamos falar disso, né? Então, igual você falou, por quê? Agora o pessoal assim fala, porque agora as mulheres denunciam mais. Talvez também, só que também tem essa questão, elas não estavam nesses espaços, então não havia talvez, né, escancaradamente esse tipo de assédio, mas agora, porque elas estão lá, elas lutaram, conseguiram seus espaços e agora sofrem assédio, abuso, então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque as pessoas falam, isso já aconteceu, os números só aumentam porque agora denuncia. Não é bem assim. É bem mais profundo. Sim, realmente. E com relação ao 8 de março, existe uma ideário comum de que foi somente no dia de que teve aquele grande incidente, na verdade foi um assassinato de 100 mulheres operárias. Então, em 25 de março, teve 100 mulheres mortas lá nos Estados Unidos. Operários estavam reivindicando por uma jornada de trabalho digna, não ter trabalho infantil. Você vê que a luta pela proibição do trabalho infantil foi pelas mãos femininas, porque era naturalizado criança estar na escravoaria, lá tinha muita indústria têxtil, indústria de sapato. Então, foi a luta da mulher. Você vê que a luta da mulher expandiu para a infância. E essa luta também foi para a diminuição da jornada de trabalho também dos homens, porque pós-guerra, os homens que não morreram estavam destruídos, fisicamente e emocionalmente. E aí nos jogaram, as mulheres, né? A Revolução Industrial trouxe as mulheres para o mercado de trabalho. Então a gente foi para o mercado de trabalho porque a mulher queria trabalhar? Queria ter renda? Queria. Mas foi uma posição do capital, porque o pós-guerra os homens estavam massacrados. Então as mulheres foram uma jornada de trabalho exaustiva, também sofrendo assédio e abuso, levando as crianças porque não tinha creche. Então você vê que como o negócio ramifica, por isso que a sociedade tem que participar desse diálogo, né? E antes desse 25 de março, a Revolução Russa também foi impulsionada pelas mulheres, só que a história tolhiu elas também não estão nos livros dizendo assim tão expressamente que elas participaram da Revolução Russa, e elas que foram que impulsionaram. Então a gente está atrás das lutas, das revoluções, e não estou falando de guerra, porque as guerras são proporcionadas pelos homens, mas as reivindicações, os movimentos sociais por ampliação de direito e manutenção deles, né, porque a gente vive numa roda gigante, também passa pelas mãos femininas. Com certeza. E igual você falou das crianças, né, porque, não querendo generalizar, mas quem está mais atenta, né, ao cuidado com as crianças são as mães, então elas, através delas, que vieram isso, né? Da escravização das crianças, que trabalhavam desde sempre, já aprendeu a andar, já estava trabalhando. Então eu queria falar agora, levantar um ponto assim, se isso é importante para a sociedade, se a sociedade tem que se atentar ao universo feminino, quais os benefícios que isso pode trazer? Levantando primeiro os benefícios econômicos. Todas as mulheres, sob todos os espectros políticos, né, a gente precisa fazer alguns recortes, mas qual mulher? A mulher conservadora, a mulher progressista, a mulher da classe operária, a mulher que vem do empreendedorismo, qual mulher melhora
a sociedade, melhora a política, democratiza mais o acesso, todas elas. Então, a gente tem estudos que eu me lembro na última eleição, 2000, 4 anos atrás, né? Na verdade, a eleição majoritária. Tinha um estudo assim, que todas as mulheres, qualquer espectro político, então qualquer filiação partidária ou não filiação partidária, aquela que participa de um conselho, aquela que está na escola reivindicando, que está na saúde, todas elas melhoram. Melhoram por quê? Porque o papel, não sei se precisar de mais tempo, mas assim, a divisão sexual do trabalho. O que é isso? Sexual, nossa, falando sexual. A divisão sexual do trabalho basicamente é assim, o homem, ele existe para ir para fora, para o público trabalhar, e ele traz o provento. A mulher fica no espaço privado, confinada, produzindo alimento e reproduzindo, ela procria. Esse termo é horroroso, mas é o jargão. Para ficar melhor entendido, às vezes a gente tem que ser coloquial. E aí, esses são os papéis definidos. Então, é definido isso. Ok. A partir do momento que a mulher sai do espaço privado e vai para o público, ela quer essa visão multidisciplinar, não somente que ela tem dever de cuidado. O que é o dever de cuidado? Ela cuida da casa, do filho, do esposo, do animal, do pet, dos idosos, né? Das plantas. Então, esse é o dever de cuidado. Por ela ter isso, essa construção social, porque no nosso gene não está escrito lá que a gente nasceu para cuidar e o homem nasceu para trabalhar, não está escrito isso, é uma construção social, então é uma cultura. Ela tem essa visão, essa aptidão foi construída. Os homens poderiam ter tido essa construção, essa aptidão de também cuidar? Sim, óbvio. Então, tem muito homem que sabe cuidar de uma casa muito bem, de um filho, ele trabalha fora e trabalha dentro, né? Então, essa mulher, quando ela vai para espaços públicos, em qualquer tipo de gestão, tanto uma trabalhadora doméstica, uma grande empresária, uma líder sindical, ela consegue ter economia de gastos, toda a questão em volta de cuidado, criança, adolescente, idoso, saúde pública, ela também é a melhor gestora. A pandemia mostrou que todas as líderes mundiais que conseguiram fazer a prevenção, a remediar o Covid, foram por mulheres. Tanto que teve uma que saiu, que ela não aguentou o batidão, né? Porque ela era ministra de um estado pequeno, eu esqueci o nome dela, acho que é Finlândia, não lembro. Quem lembrar, escreve depois pra nós. Ela estava numa festinha, era lazer igual nós. A gente teve um jantar das mulheres aqui e a gente teve nosso momento de lazer, porque a mulher precisa ter lazer, precisa gozar a vida, precisa ter ociosidade. Então, no momento de lazer, ela foi muito criticada como uma mulher gestora, estava tomando uma bebida, então ela saiu. Mas na época que as decisões estavam na mão dela, ela demonstrou mais eficiência no gasto público, no dever de cuidado. As decisões, elas abarcam. Então, a mulher, quando está no espaço de poder de decisão, ela consegue abarcar todas as situações, enquanto que o gestor, talvez ele é mais pontual e específico, ele não tem essa visão macro. Não quer dizer que a gente não quer eles também caminhando numa gestão. Na verdade, elas têm que ser dialogado, conversado. O que acontecia muito? Enquanto tinha um coordenador, qualquer espectro, qualquer cargo, tomando decisão, a gente estava fazendo o quê? A mulher, todas elas, secretariando, servindo um cafezinho. E quando ela tinha uma ideia, a ideia era apropriada e ela não leva o crédito. Os Estados Unidos têm uma pesquisa e eles usam os termos em inglês bem técnico para dizer o que é isso. Então, é o mansplaining, tem o grouping, que é a apropriação de ideias. Então, o que você está falando ali? Isso daí é besteira, é exagero. Não é, porque assim, você imagina você está numa discussão, você propõe uma solução, ninguém te ouve. Aí o coleguinha do lado, ele propõe a mesma solução, todo mundo acata a ideia. Isso é estudo, não é da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Isso impede a mulher de produzir, porque ela é silenciada, ela é subjugada. E reparem, eu tenho essa mania de quando a gente vai ter uma discussão, um diálogo, uma reunião, o que for, até no ambiente doméstico, inclusive quando é um almoço de domingo, todo mundo conversando. Quantas vezes você é ouvido do começo ao fim? E quantas vezes você é interrompida? Aí você vai marcando. Quantas vezes você é interrompida? No final você aponta para aquela pessoa, você me interrompeu 6 vezes. Ai, como você é dramática, me isenta. Você fala com educação, fala com assertividade, e eles ainda vão te questionar, dizendo que você está louca, está histérica. Então, por quê? Porque foi nos impostos que a gente tem que ser bela, recatada do lar, e quando você se insurge, você tem que ser carinhosa, tem que ser depois que ele já falou. E senão você é a louca. Você é a louca. E essa loucura, essa histeria que vem
vem sendo há anos, né, secularmente enfiado goela abaixo para nós e na sociedade, vem do termo do Freud, né? Que ele fala da histeria da mulher. Então, mudar uma cultura é difícil, mas a gente precisa falar dela, porque não pode ser tabu, porque nos aprisiona, nos adoece, violenta, porque o Prudente de região teve um aumento muito grande de casos de estupro, na verdade, de violência sexual, no modo geral, especificamente para crianças. Então, mais meninas e meninos sofreram abuso sexual pelas pessoas que tinham dever de cuidado. No ambiente familiar, né? É importante lembrar que foi no ambiente familiar que teve o crescimento, né? Ou seja, as pessoas que deveriam ser responsáveis, cuidar, zelar por aquela criança, por aquele adolescente, é ali mesmo que acontece. Isso que você falou de economicamente, como que a mulher dá resposta para a economia? É exatamente isso, no espaço público, privado, no ambiente dela, domiciliar, intrafamiliar, ela está adoecida, muitas vezes ela não dá resposta no trabalho, ela não consegue produzir, porque ela está ali trabalhando, seja qualquer função. Ela está com pensamento no lar, porque talvez ela não deixou a criança protegida, a pessoa que vai cuidar da minha filha, meu filho, vai proteger? Ou na creche, vai ter um aparato, ela nunca está tranquila, a gente não tem paz. Aí ela não consegue produzir. Intelectualmente, ela consegue terminar a escola, consegue ir para um nível técnico, superior, pós-graduação, produzir algum material acadêmico? Não consegue. Quem consegue galgar mais aparato intelectual? Homens, porque eles estão livres do trabalho doméstico. E ali tem uma coisa que a gente chateia muito, por exemplo, tem umas falas muito incorretas, porque as mulheres foram construídas para reproduzir machismo. Então, pessoal, não que a gente seja machista, a gente reproduz, porque nós vivemos esse machismo há séculos. Elas falam assim, viu, por causa dessas feministas aí, agora eu tô cansada, exato, não tem ninguém para me bancar, eu não consigo mais ter paz, agora eu trabalho, isso tudo tem que... Mas assim, isso não é responsabilidade das mulheres feministas que lutaram pela ampliação de direitos. É uma responsabilidade da sociedade que não dividiu a tarefa do lar, que acumulou tarefas para a mulher. E pior, quando ela foi para o espaço público do trabalho, ela continuou recebendo menos. Então, na pandemia, eu lembro que a Folha saiu uma notícia assim, tá um homem branco, rico, obviamente, com o neném no colo, né? E ele tá com o computador. Os homens produziram mais intelectualmente, muito artigo acadêmico, não sei o que lá. Mas o que tinha por trás disso? A mulher que já lavou, que já cozinhou, que já cuidou daquela criança, que fez o alimento dele, que deixou ele em paz para produzir. E ela estava no bagaço. Então, essa discussão tem que ser para todas as pessoas, principalmente os homens que ainda estão distraídos no mundo, não divide a tarefa do lar, sobrecarrega a mãe, a irmã. Às vezes fala assim, eu pedi uma namorada. Uma namorada ou uma empregada doméstica? Porque ele, infelizmente, tem essa visão de que o cuidado é dela e ele não divide. Aí fica uma geração de adulto folgado, né? Que sobrecarrega a mulher. E a importância disso, os benefícios econômicos, porque também a mulher vai trabalhar. Isso beneficia quem? O homem. Que vão ter uma melhor qualidade de vida, que vai ter uma esposa, uma namorada que trabalha, que traz provento também para dentro de casa, que pode dar condição melhor para os filhos. Então, tipo, o homem também, né? Quem não vive mais feliz hoje quando você pode pagar suas contas, quando você não tem que se preocupar com isso, como que você vai passar o outro mês? Então, tipo, tudo isso vem sendo construído para benefício de todos, não é só a mulher, porque a mulher quer trabalhar porque ela quer dinheiro. Não tem qual mulher que trabalha e pega dinheiro só para ela. Ou é com o filho, ou é com a filha, ou às vezes ela é solteira, ou é com os pais ajudando. Sempre, a mulher sempre está ajudando, o dinheiro dela sempre. A gestão da mulher é mais eficiente. Exatamente. E talvez até mesmo por isso, né? Por ela ter agregado tantos afazeres, que hoje a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e já é comprovado que o homem não. Isso é horrível, porque tornou a gente uma geração de sobrecarregados. Eu não Sobrecarregada. quero mais esse rótulo de que guerreira, que dá conta de tudo. Não, a gente está dando conta a duras penas. Exatamente. Aline, você poderia falar pra gente, nas questões assim, dos benefícios que a gente está falando, sobre como que a sociedade se atentando ao universo feminino, quais os benefícios que isso pode trazer, né, para todos? O que pode trazer na questão da saúde pública, né, feminina, no caso? Principalmente é poder dialogar com o gestor, com a gestora, com a política pública municipal e estadual federal. Elas reivindicam melhores condições de saúde, principalmente na atenção básica para criança, adolescente, né? Melhorar essa vacinação, melhorar o acesso no pré-natal,
aquelas doenças que são preveníveis, né? O Papa Nicolau, o autoexame, doenças como câncer, problema hormonal, a mulher ela disputa isso porque ela vivencia, né? Mas a gente sabe que o SUS, ele dá resposta, ele atende, a gente precisa fortalecer, não é para extinguir, as pessoas reclamam, mas no fundo ela é o que atende, né? O tratamento ele é gratuito, ele é do começo ao fim e alcança os homens, porque se a gente melhora a saúde pública da mulher, os homens também são atingidos, apesar que eles são que fazem menos prevenção, e no caso da saúde pública, mulheres negras também vão menos ter acesso à saúde porque elas são maltratadas. Então, no pré-natal, uma mulher negra ela vai ser menos olhada, menos tocada, o atendimento ele é pequeno, e no parto ela sofre mais violência obstétrica, recebe menos anestesia, é menos tocada, menos olhada. Acho que tem a questão da dignidade menstrual, né, que as mulheres teve um momento que o Congresso discutiu para ter absorvente gratuito. Aí o ex-presidente negou e vetou, na verdade. Agora virou uma política pública que seja permanente, enquanto houver pobreza vai ter que ter esse insumo, que é o absorvente, porque é um produto caro. As várias camadas da sociedade, mulheres pobres, né, não conseguem ter o acesso e elas eram impedidas de ir para a escola, as meninas, né, de trabalhar porque elas não tinham esse produto básico, tinha que estar na cesta básica. Então não é para ter preconceito. E o preconceito vem de anos, né? A mulher menstruada tá de chico. O que é isso? Vem do termo chiqueiro, de sujeira, de porco. Então a gente precisa mudar, desmistificar. Na verdade, a menstruação da mulher é uma questão da fertilidade, ela fertiliza, é fértil, ela traz a vida ao mundo. O nosso útero é o primeiro lar, não vem ninguém se não for pelo nosso portal. Então a gente precisa valorizar e principalmente respeitar, e passa pela saúde pública. Por isso que é tão importante a prevenção, né? Todos os tipos de prevenção para evitar que chegue a pontos extremos, né? Então, por isso que é importante que a sociedade esteja envolvida em todo o universo feminino para entender quais as necessidades da mulher na questão da saúde e qual a necessidade de cada mulher na sua individualidade. E a pegada da doutora Lina é interseccionalidade. Porque a mulher, igual você falou, a mulher branca precisa de um tipo de tratamento e a mulher negra de outro e de um outro olhar, né? Não ser tratada dessa forma, porque o que vai acontecer? Mais doenças, mais mortes, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todos sejam tratados iguais, cada um nas suas necessidades, né? Tem uma pesquisadora da Unesp, a Carol Simon, ela também é na frente do Quadro das Mulheres como eu, que a gente existe aqui desde 2016 em Prudente. Ela fala que muitas vezes a saúde não é ausência de doença, porque inclusive a pegada da Comissão das Mulheres Advogadas é a atenção à saúde mental, porque ela é invisível, tira nós do mercado de trabalho, né? E a gente precisa ter essa atenção. Então, saúde ela tem que ser plena, integral e macro, né? Porque a gente não pode, eu sou uma ortopedista e não vou cuidar da questão emocional, questão hormonal, então nós não somos uma ilha, né? Nossos corpos, eles são inteiros, né? São cuidar de três: espiritual, saúde, o físico. Aline, o que você pode falar pra gente, né, nessa questão da sociedade se atentar nesse universo feminino, mas voltado para a advocacia, a mulher advogada? Isso aí, a Comissão das Mulheres Advogadas ela teve uma modificação importante, que foi a nomenclatura. Não é a Comissão da Mulher Advogada, é a Comissão das Mulheres Advogadas, porque muito da restauração da justiça sendo feita, passa pela advocacia feminina. Então, aqui na nossa cidade, Presidente Prudente especificamente, o nosso presidente Wesley da diretoria, ele alimenta, apoia e nos dá força para poder fazer a luta, né? O que é essa luta? A Comissão da Mulher Advogada é para advogada, então a gente tem que fortalecer essa advocacia. Ela é uma comissão permanente, tem que existir. E ela tem que ser uma comissão progressista, porque a gente precisa dessa manutenção de direitos e ampliação. Agora, recentemente, a Seccional de São Paulo também, com o apoio da diretoria de Presidente Prudente, me nomeou para a coordenadoria regional das mulheres advogadas, que é para a gente poder de modo assertivo, o que a gente faz aqui é ampliar para as outras regionais. E a gente pensa no quê? Primeiro, cuidar das nossas. Internamente, a gente precisa fortalecer a advocacia feminina. Existe cartilha para combater o assédio no ambiente de trabalho da advocacia. Não que a advocacia seja um espaço de assédio, todas são, né? Todas as profissões. É estrutural. Nós temos uma cartilha específica da prerrogativa da mulher.
Por que precisa tudo isso? Porque a gente continua violando. Se a gente continua violando, a gente tem que criar meios de reparar. E a gente fica... Quando que a gente fica empoderada, tem gente que não gosta desse termo, não importa. Quando que a gente, de fato, toma para nós as normas, as leis? Quando a gente tem formação permanente, quando a gente tem um processo de educação e de letramento, entender as regras. Quando você entende os direitos, as regras, as normativas da OAB, que são internas, vai ter eleição esse ano. Sempre teve um movimento de mais mulheres na política, mais mulheres na OAB, mais mulheres no espaço de decisão, mais mulheres negras, né? Mais mulheres trans, mulheres diversas. Porque a gente precisa dessa pluralidade, porque eu sou uma, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre todas nós. Então a gente se propõe a isso na Comissão da Mulher Advogada, da formação permanente, melhorar o processo de educação, porque se a gente cuidar desse letramento interno, a gente consegue lutar lá fora contra um judiciário machista, sistema de polícia machista, contra esses espaços que não ouvem as mulheres. Então a gente tem que estar sabida, esperta, e quando a gente não estiver assim, que a gente tiver um pouco de energia baixa, cansada, recua, respira, uma cuida da outra e depois a gente retoma, porque a luta é diária. A gente toma banho, outro dia acorda, chacoalha a peruca e começa de novo. E momentos de pausa, de repouso também é necessário. É interessante essa questão que você levanta bastante do letramento, porque para algumas pessoas pode parecer bobeira. Comissão da Mulher Advogada, Comissão das Mulheres Advogadas. Até então, eu confesso que também não entendia. Eu falei, não, eu entendo que é para... Porque isso só não é para englobar todos. Eu falava, entendo, mas não entendia a fundo. Aí, com a palestra da doutora Aline Hoppers, citando ela novamente, porque foi muito interessante aquela palestra, foi muito boa, eu entendi perfeitamente. Entendeu? A questão da mulher advogada. Que mulher? A mulher branca, classe média, que vive em situação de privilégio. Entendeu? E aí eu falei, agora eu entendi. Por isso que é importante, como você disse, estudar para quê? Para você ter bagagem, para você entender, porque isso é importante o letramento, importante a inclusão de todas. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz em entender isso, porque a gente pensa que às vezes é uma bobeira, é só, gente, é só uma nomenclatura. Não, é determinante. Por trás disso tem muitas outras questões. E, assim, se alguém como eu também é a favor, fala, não, se é para incluir todas, vamos incluir todas, mas que a fundo não sabia o que significava isso, incluir todos, porque para mim, Comissão da Mulher Advogada, todas as mulheres advogadas, independente. Mas para as pessoas, algumas pessoas que têm preconceito, que têm racismo, elas não entendem dessa forma. Esses estereótipos a gente precisa desmistificar, porque não é porque foi assim que vai ser assim. Esse complexo de Gabriela já não cabe mais no mundo 4.0, né? A gente tem que discutir isso mais, porque nós vivemos uma era de pós-verdade. O que essas meninas falaram aí não é pra mim, porque isso aqui é aquela verdade dele. Eu tô falando ele, mas pode ser ela. Então, a partir do momento que você lê, educa, constrói, amplia, desconstrói, porque eu preciso me desconstruir todo dia do meu racismo, da minha reprodução de machismo, do meu excesso de padrão, né? Porque a gente tem um padrão assim. E por que todo dia? Porque a gente foi criada numa cultura de racismo, de machismo. Então, todo dia a gente tem que acordar e se reconstruir, porque tá enraizado. É muito importante isso que a Aline falou. O Brasil é racista? É. Você é racista? Não. O Brasil tem muitas mulheres assediadas? Tem. Você conhece algumas? Conheço. Você conhece o assediador? Não. Tem que dar nome para todos. Teve pesquisas, né, nisso, né, que todos responderam que o Brasil era racista, mas a maioria, acho que quase todos responderam que não era racista. Não sou racista, então, quem é racista? Se o Brasil ele é racista e ninguém é racista? Pior, nos piores países, nos últimos países a abolir a escravatura de fato, né? Porque jurídico tinha acontecido lá com a Princesa Isabel, mas de fato mesmo foi outro dia. Fica essa vontade agora para levantar mais alguma coisa que você acha importante estar falando pro pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que é importante esse espaço, porque assim, a pessoa fala, Aline, advogada, previdenciária, da Frente das Mulheres, e aquele monte de coisa, mas assim, eu sou a Aline Scarelli, sou da política de paz, da cultura de paz, tenho uma filha de 23 anos, a Raíssa, tenho pai, mãe, tenho mais 4 irmãs, um irmão, 6 sobrinhas, um sobrinho. Eu gosto desse convívio social,
Não acho que a gente tem que pôr fim ao diálogo com os homens, não sou misândrica, eles precisam caminhar conosco, lado a lado, nem na frente nem atrás. Não tenho ódio aos homens, porque muitas vezes você falava assim, quando o Wesley nomeou a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Vítimas de Violência Doméstica e Crimes Sexuais, eu falei, Wesley do céu, agora é que eu não arrumo mais um crush. Por que eu tô falando disso? Numa questão pessoal, porque existe um rótulo que as pessoas colocam de que se há uma defesa da violência contra as mulheres, né? Não mexe com ela, não pode nem relar. É bem diferente do flerte, do assédio. Então, geralmente eu costumo dizer isso porque como as pessoas veem a gente com rótulos e quando a gente vai se colocar e as pessoas não entendem, muita gente fala assim, eu sou uma mulher branca, advogada, mãe, dona de casa, que eu faço a gestão da minha casa, tenho uma ajudante que vai de vez em quando, mas assim, vim de uma família simples, escola pública, né? E muitas mulheres falam, sou negra, venho da periferia, sou feminista. A gente precisa falar desses rótulos porque ser mulher é sobreviver, então a gente precisa dessas camadas. Então a gente precisa falar, mas por que você fala mulher branca? Porque a gente sabe que eu tenho uma situação de privilégio. Então as pessoas não entendem a profundidade. Não entende. Então o que eu acho importante a gente, para finalizar, é dizer exatamente isso, que a gente precisa de todos e todas e todos participando do aprimoramento da democracia que passa pelas mãos da mulher, todas elas, inclusive as trabalhadoras, as operárias, elas são que fazem a luta, as mulheres negras que resistem, elas já aprendem muito, elas já estão há muitos anos aquilombando, que é se reunindo para dar soluções e sobrevivendo, enquanto que nós, de algum modo, aprendemos com ela. Por isso que a capa dos dois livros que eu fui coautora, um dos livros, são duas mulheres negras, porque uma cuida da outra, né? E a gente precisa fazer isso. E, então elas já vêm demonstrando para nós que é desse modo, se reunindo, uma cuidando da outra, de novo, né? Cuidando, porque a gente precisa sobreviver. É basicamente isso. Teve um meme interessante. É meme, gente, porque hoje a internet ela reverbera e ela pauta muito das discussões. O homem diz assim, não tem coisa mais relaxante do que caminhar à noite, no silêncio. A gente pode dizer que a gente consegue caminhar à noite? Então essa situação de privilégio que eles têm, que a gente, pra nós é temor. Eu não consigo caminhar à noite sozinho, traz temor. Pra ele não, uma situação de privilégio e tranquilidade. Pra nós é de desassossego e medo. Exatamente. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, você falou aqui particularmente de você, mas você é uma mulher, a gente está aqui falando isso, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. E como que a gente, nós, né, colocarmos isso para toda a sociedade, pedir para que a sociedade se atente ao universo feminino, como que isso pode trazer benefício para todos? Não é só para as mulheres não estão reivindicando porque vai ser melhor para nós, é melhor para todos. Para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. É o bloco, eu acho interessante. Entendeu? É todos, não adianta dizer, porque a mulher quer, tipo, dominar. Não é dominar, é fazer parte. Dominar não faz parte do nosso vocabulário. Exatamente, é fazer parte. Nós somos das práticas colaborativas, dialógicas, todos devem participar. Porque, e repito, para entender as necessidades de uma mulher, você tem que ser mulher para entender. E o homem precisa... Abre a cabeça, gente. Exatamente. Não é tarde, é gratuito e não dói. E como que o homem vai saber? Ouvindo a mulher, trabalhando junto com a mulher, todos trabalhando juntos para poder beneficiar toda a sociedade. Aline, eu queria agradecer muito por você disponibilizar seu tempo, tá aqui. Eu sei que você tinha muita coisa para falar e a gente pode marcar outro para você poder falar, porque o pessoal só tem a ganhar se assistir o seu podcast, assistir até o fim, principalmente, né? Porque tudo é importante. E eu só queria agradecer em meu nome, em nome da UB, por você estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada por você ser essa pessoa tão estudiosa que só traz benefícios, tanto para a UB quanto para a Prudente e quanto para fora, que você sempre faz coisas que se estendem para toda a sociedade, não só prudentina, mas para toda a sociedade da região. E quem dirá, né, que está no Brasil. Obrigada. É importante a gente trabalhar para a advocacia e para a sociedade, deixar frutos permanentes que eu vou passar, vão vir outras, que a gente possa fazer a memória de todas que estão aqui, né? Todas são importantes. E eu agradeço muito. Espero que quem tenha assistido até o fim depois dá um feedback, principalmente também se não concordar, vamos lá dialogar, eu acho importante. Obrigada. Esse é mais um podcast.